graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos estudar a lição de número 9, cujo título é Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso texto áureo está escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8 a 20. 1 João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome. Ó Pai, o Senhor se revela a nós através da tua palavra e também das coisas criadas. Ó Deus, pela perfeição que tu és, Senhor, Deus perfeito, pela bondade e misericórdia, todos recorrem ao Senhor. Porque digno tu és, Senhor, de toda honra, louvor e glória. Ó Pai, detens o domínio da humanidade. E nós recorremos ao Senhor neste dia, pedimos que o Senhor nos abençoe. Que a bênção do Senhor sejam estendidas às nossas famílias, aos nossos familiares e amigos. E que o Senhor, Pai querido, venha nos livrar, meu Deus, do mal e nos trazer a bênção e a alegria do Senhor para nossas vidas. Nós te glorificamos por todos os benefícios em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. A nossa introdução vai tratar ainda da crise que os judeus tiveram com os seus adversários quando retornaram da Babilônia para Jerusalém na época da construção dos muros. Eles encontraram muitas ameaças dos samaritanos que procuravam afetá-los, intimidando e desvalorizando a capacidade dos judeus, irritando e procurando provocar dissensão entre eles. Diferentes formas dos seus ataques nós vamos relatar na nossa lição e fazer aplicação para os tempos de hoje. Tópico número 1. Qual a procedência destes ataques? Quando Deus fez o homem e a mulher, eles nasceram como criança. E crianças são crianças. E elas vão aprendendo, vão construindo conhecimento através da sua cultura familiar, cultura regional. E eles vão se comportando de acordo com aquilo que aprendem. Eles vão colocando em prática toda a sua experiência. E pessoas se comportam bem, outras se comportam mais ou menos, outras se comportam mal. E essas pessoas que se comportam mal procuram afetar as outras, porque aprenderam mal. Eu costumo dizer que essas pessoas foram vítimas da sua cultura, seja no ambiente familiar, seja também no ambiente social. Mas o que está por detrás disso? Será que a pessoa nasce ruim? É possível que nasça pessoas com distúrbios genéticos, mas o próprio ambiente familiar e social faz as adaptações e a pessoa adquire comportamentos equilibrados. Outras pessoas não, a gente sabe que parece que não tem jeito, mas é bem a minoria. Mas nada é impossível para Deus. E a Bíblia fala no subtópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por detrás destes ataques.
Vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 12. Assim está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pois bem, desde pequeno nós aprendemos que existe o maligno. Lá no Nordeste a gente aprende como o cão, olha, cuidado no cão. E o cão passa medo. E as pessoas aprenderam, só que com pouca profundidade. Então Paulo diz que nós não devemos lutar contra a carne. Veja que os samaritanos vieram até o povo de Judá provocá-los, mas o povo, sob a direção de Neemias, preferiram entregá-los a Deus e orar ao Senhor. Neemias sabia que Deus estava no controle daquela obra. Deus havia dado o direcionamento para a reconstrução dos muros, era um propósito de Deus. E Neemias sabia que Deus ia tratar com aqueles gentios, com aquele povo inimigo do povo judeu. Ele preferiu não entrar em conflito, mas se prepararam, se armaram como defesa contra esse povo. E Neemias era um grande líder. Então não devemos lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades do ar, contra o inimigo oculto, contra o espírito do mal. Espírito não tem corpo, espírito não tem carne, espírito não tem sangue, ele é espírito. Ele é intangível, muito embora ele possa se manifestar de uma forma humana. Ele se apresenta como homem, como mulher, se apresenta e depois desaparece. E até se comunica, nós sabemos que isso é possível, mas ele não tem corpo, definitivamente, ele é espírito. Pois bem, aí o Paulo diz que nós devemos lutar contra eles, contra as trevas deste século, conforme as hostes espirituais da maldade. Devemos então entrar numa guerra espiritual através da oração e através das armaduras de Deus. Portanto, nessa luta, ou seja, nossa luta é antes de tudo espiritual. O subtópico 2 nos traz uma orientação. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 13, que assim está escrito. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. As armaduras de Deus, que armaduras são essas? Apóstolo Paulo, inspirado e também recebeu a revelação do Senhor para que escrevesse para nós, para a igreja de hoje, as armaduras de Deus para lutarmos contra as potestades do ar. E Paulo recebeu a revelação do Senhor. Ele fez uma metáfora ou uma comparação. Ele utilizou a linguagem retirada do contexto militar romano daquela época, sobre as armas de defesa. As armas indispensáveis para essa grande batalha, as quais são: primeira arma, cingidos vossos lombos com a verdade. Isso faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do cristão. A verdade de Cristo na vida do cristão, do crente cristão, e a integridade deste soldado de Cristo não permite alinhamento com as trevas e nem com os espíritos da potestade do mal. O cristão está alinhado com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Ele está na esfera do Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, ele está desalinhado dos espíritos do mal. Ele está fora. Ele está em outra linhagem, que é a linhagem de Deus, que é a linhagem da luz.
A segunda arma, poderosíssima, vestida a couraça da justiça, a proteção, é a justiça de Cristo e a retidão do soldado no campo de batalha. Assim ele se comportando diante do Senhor, Deus é justo e fiel para honrar a vida desse servo, e ele vai vencendo todas as batalhas diante do inimigo com esse comportamento social e comportamento espiritual. Ele se comporta diante dos homens com firmeza, com fé, crendo que o Senhor é com ele. Portanto, Deus honra a vida desta pessoa e ele está protegido dos ataques malignos, dos efeitos dos ataques malignos. Ele pode até sofrer ataque, mas Deus dá o livramento. Terceira arma, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona. Esta palavra proporciona a firmeza. O que ela diz é verdade. Deus inspirou e revelou os homens para escrever essa palavra. E também a prontidão do soldado para testemunhar de Cristo, falar de Cristo para as outras pessoas, para levar a luz que alumia para a vida eterna. E a quarta arma, tomando sobretudo o escudo da fé. Da fé. É inabalável fé em Deus, que detém a eficácia das calúnias, também das rebeliões, das dúvidas, coisas que o maligno joga diariamente na mente das pessoas. Pois bem, pela fé, nós sabemos que o Senhor nos livrará, mesmo que as coisas estejam fora do nosso controle. Nós sabemos que Deus é justo, Pai fiel, para nos dar sempre uma saída. É uma coisa impressionante como Deus trabalha no tempo dele, livrando do seu povo de cada obstáculo que é colocado diante dele, diante da pessoa que serve ao Senhor. Como Deus livra, como ele é fiel. A quinta arma, capacete da salvação, e a certeza da salvação que recebemos de Cristo. Mas para termos certeza dessa salvação, é preciso estarmos em sintonia com o Espírito Santo. E do Espírito Santo, concomitantemente ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus, porque assim nós temos essa certeza, porque nós estamos no ambiente do Senhor. Nós podemos sentir e perceber o respirar de Deus em nossas vidas. E a sexta arma é a espada do Espírito, essa espada, aquela que penetra na divisão da alma e do espírito do homem. Refere-se à palavra de Deus, inspirada, revelada e penetrante. Pois bem, se você adotar essas armas espirituais, pode ter certeza que o maligno vai rodar, rodopiar, saltar, mas ele não vai te alcançar. Ele pode até te amedrontar, mas o Senhor te dá o encorajamento para você vencer todas as batalhas. Subtópico 3. Nesta luta contra o mal invisível, a arma mais eficaz é a fé. Se o mal é invisível, não tem como tocar no mal, porque ele é intangível. Então precisamos adotar e aplicar a nossa fé. É uma força espiritual extraordinária, porque a fé parte de nós, mas em conexão imediata com o Espírito Santo, e vai até o Senhor Jesus, que é o autor da vida, aquele que nos comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 5, assim está escrito: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sabendo que Jesus é o Filho de Deus e cremos nele, sabemos também que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e ele controla todo o universo. Ele sabe da sua vida, dos seus pensamentos, das suas intimidades. Ele sabe, por sua paciência e misericórdia, a cada manhã ele nos renova, porque ele é Deus de amor. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Paulo escreveu: assim milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo foi
maior missionário de todos os tempos, o tema de Paulo era Jesus Cristo. E ele disse: olha, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Paulo estava num status espiritual bem mais alto, bem mais avançado. Paulo olhava para as coisas terrenas, mas via a altura e o tamanho de Cristo, a sua grandeza. Ele disse: toma posse da vida eterna, homem. Não despreza a vida eterna, vai por Cristo Jesus. Maravilha isso aqui, essa palavra de Paulo, que também escreveu em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É o Deus que nos presenteia, primeiro com a vida eterna, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e também é galardoador. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, crer nesta palavra, porque crer nessa palavra, as intempéries espirituais do adversário pode até se aproximar e envolver o clima, mas o Senhor nos livra do clima, e dentro deste clima que incomoda as pessoas, o Senhor gera paz em nossos corações. Subtópico 4. Nessa luta as armas devem ser espirituais, não podem ser carnais, não pode ter arma de fogo, não pode ter machado, não pode ter facão, nem também socos, coisas físicas que possam atingir as pessoas, porque sabemos que por trás de toda essa cultura, por trás da cultura de conhecimento, o adversário procura tumultuar e distanciar as pessoas de Cristo, cegando-lhe o entendimento para que não percebam a luz, para que não percebam o Senhor, mas percebam os carnavais da vida, e a pessoa vai se adentrando nessa relação confusa de negócio, de bebida, de fofoca, de mentira, de traição, de guerras, rumores de guerras, de perturbação, de bullying, de afetos nocivos às pessoas. E aí o adversário permeia nesse meio e ele cria uma sinergia espiritual e provoca intenções nas pessoas e domina as pessoas, de forma que ele não consegue perceber a luz. Mas quem está nesta luz, que percebe essa palavra, se envolve com as coisas de Cristo. E aí sim, a compreensão, a paz e a predisposição para amar as pessoas, porque o Espírito Santo nos ensina a amar as outras pessoas. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Assim está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, conforme já falei, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas do mal. Destruição. A Bíblia diz que nós destruímos mesmo as fortalezas do mal, e elas não permanecem diante de nós, elas fogem diante de nós. Assim como os judeus naquela época perseveraram e oraram ao Senhor e se armaram para se defender dos inimigos, esses inimigos se afastaram e fugiram da presença dos judeus. E assim é no mundo espiritual. Nós oramos ao Senhor e Deus dá ordem, e os espíritos malignos são afastados de nós, e nós permanecemos na presença de Cristo, anunciando esta palavra salvadora. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Isso é diário. A cada dia nós somos confrontados, e às vezes vem o desânimo, a gente se sente fraco, um pouco abatido, e precisamos conversar com alguém, orar ao Senhor, para que sejamos restabelecidos naquele estado emocional. O subtópico 1 diz que o inimigo ataca com a arma do desprezo. E isso tem muito, nos nossos dias, tanto lá com o povo de Judá, com os judeus, foram afetados com desprezo pelos seus inimigos, como nos tempos de hoje, não mudou nada. E o desprezo, ele procura esgotar as pessoas e retirar os valores
que as pessoas construíram, que são os valores sociais, tentam afetar esses valores, de forma até, se possível, esgotar, e a pessoa vai a um caos emocional, precisar de ajuda. Portanto, desprezo é uma atitude maligna da parte do adversário. Pois bem, em Neemias 4:2, os adversários chegaram para os judeus naquela época e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Olha aí, afetando os judeus. Chamou os judeus de fracos. Permitisse-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificando dos montes do pó as pedras que foram queimadas. Agora essa de fracos judeus, que os samaritanos falaram, aquele povo que estava designado por Deus para construir o muro, foi muito pesado para os samaritanos, o povo adversário. Porque os judeus creram em Deus, os samaritanos estavam distantes de Deus, tomados certamente por possessões malignas. O pessoal sem o entendimento de Deus, sem o temor do Senhor, e o pessoal que ia levando sua própria vida, foram afrontar o povo judeu, mas eles perseveraram em oração, crendo no Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa fortaleza. Paulo faz uma referência em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 em diante. Veja que passagem extraordinária. Ele disse: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Quando Paulo falou excelência de revelações, porque o ministério de Paulo foi todo revelado, não foi ensinado por outras pessoas, não foi ensinado nem por João, nem por Pedro, nem por Tiago. Ele mesmo recebeu de Jesus as revelações e escreveu essas cartas, por isso que são cartas com tanta profundidade. Quando o homem chega a fazer uma metáfora, uma comparação das armas espirituais, nos ensinando como reagir ao intento do mal, é porque ele recebeu do Senhor orientação. Porque para aquela época, muito distante, mais de 2000 anos atrás, dificilmente uma mente teria uma facilidade de escrever coisas assim, fazer uma literatura tão perfeita como essa. E ele disse: pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele foi colocado em Paulo no contrapeso, para ele não se vangloriar. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, o mal se desviasse de Paulo. E disse Jesus: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na necessidade. O vigor espiritual nasce na necessidade, na fraqueza do homem, quando ele perde o controle das coisas. Ele sabe que pode ser socorrido pelo Senhor, portanto o poder de Deus se aperfeiçoa aí. Vem a alegria, o prazer e a compreensão desta palavra. E disse: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha como Paulo era inteligente. Diz: pois eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Olha lá. Se Paulo fosse um camarada forte, pessoalmente, nos seus intentos, nos seus propósitos, ali estaria a força de Paulo. Mas na sua fraqueza aperfeiçoou-se o poder de Deus nele.
Agora, qual é o maior, o poder do Paulo na sua força ou o poder de Deus na fraqueza de Paulo? Aí Paulo foi refletir, ele foi reconhecer o poder do Senhor, foi se humilhar diante de Deus, buscar a face dourada de Jesus, a presença dele. E Paulo ficou muito mais forte do que você imagina. Ele fortaleceu-se no poder do Senhor. A fraqueza nossa serve para isso, são necessidades, para que nós possamos buscar em nós o poder de Deus, em nós, para que nós possamos ser mais fortes do que nós mesmos nas nossas forças. Olha que maravilha! E ali os judeus estavam sendo ameaçados, e eles buscavam a presença do Senhor, buscavam socorro de Deus, e Deus socorreu os judeus, e eles foram mais fortes do que se fossem eles mesmos na sua força. Se ele fosse guerrear contra os samaritanos, talvez perdesse a batalha, mas Deus mesmo resolveu guerrear a favor daquele povo. Portanto, Deus é o Deus que guerreia a favor da sua vida e a favor da sua família. Aleluia! Subtópico 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Nem Jesus escapou do escárnio, nem os discípulos. Naquela época eles se depararam. Aleluia. Subtópico 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Nem Jesus escapou do escárnio, nem os discípulos foram perseguidos, encontrando uma sociedade distante de Deus, uma sociedade espiritualmente corrompida. Jesus encontrou dificuldade para acessar aquelas pessoas, mas separou 12 discípulos. Dos 12, um saiu fora, depois houve a reposição. E a partir desses discípulos, o fundamento dos apóstolos, a igreja do Senhor prosperou para os nossos tempos. Sabendo nós que houve muita perseguição na Idade Média, a igreja do Senhor andou mais lentamente por causa da própria cultura secular que dificultava a propagação da palavra de Cristo. Vamos ler Neemias capítulo 4, versículo 3. Veja isso aqui. E estava com ele Tobias era um dos adversários, e disse: ainda que edifiquem, ou seja, ainda que os judeus edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra, colocando defeito. E os judeus ouviram aquilo, mas não deram atenção, porque sabia que eles queriam provocá-los, eles queriam humilhar o povo de Deus, e eles recorreram ao Senhor, e Deus deu o livramento e a vitória ao povo judeu. Pois bem, esse tipo de insulto são atos intencionais e também até repetitivos, que podem causar danos psicológicos às pessoas, tornando-as vítimas, ou seja, intimidando, humilhando, agredindo as pessoas. Eles queriam arrumar uma confusão na memória do povo judeu, para que eles acreditassem no que eles estavam falando. Por isso que nós devemos acreditar nessa palavra, definitivamente acreditar nessa palavra. Mas as coisas que nos falam, nós não podemos acreditar logo. Nós temos que fazer uma análise. Nós precisamos filtrar as informações que vêm para nós. Nós temos uma mania despreparadamente de não filtrar aquilo que recebemos e assimilamos tudo que falam a nosso respeito, ou a respeito de outra pessoa, ou de um ato político ou econômico, qualquer coisa que nos envolve. Como diz, mas antigamente devemos colocar uma peneira para filtrar. E bem mais distante, nós podemos falar assim, podemos colocar uma urupemba,
Urupema, essa palavra tão antiga, é uma peneira, né? Filtrar as coisas. Aquilo que nos interessa, nós assimilamos. O que não nos interessa, nós repudiamos. Isso é fato, porque senão vamos sofrer e continuar sofrendo. Pois bem, houve escárnio, houve perseguição. Vamos ler Hebreus 11:36. No tempo dos apóstolos. 11:36 está escrito assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram perseguidos. Os discípulos de Cristo foram perseguidos e foram mortos. Inclusive Paulo foi assassinado. Salvo um lapso de memória, somente João morreu na velhice, porque Deus tinha um propósito exclusivo. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo revelasse a João o Apocalipse. Então Deus protegeu a João, guardou João dos ataques dos inimigos. Mas por trás destes ataques tinha uma ação das hostes espirituais do mal contra a obra de Deus, para apagar, aniquilar e tornar sem efeito. Mas como Cristo é o Senhor de toda a existência e autor da vida, a obra do Senhor prosperou até os nossos tempos e continuará prosperando até o arrebatamento da igreja. E depois continuará. Tem mais história pela frente. Pois bem, esses escárnios, as perseguições sempre aconteceram na obra de Deus, ou seja, na vida daqueles que fazem a obra do Senhor. E quantos fizeram a obra do Senhor e continuam fazendo, mas de uma forma relaxada, desalinhado com essa palavra? Isso é muito sério. Quantas pessoas que dizem, eu sou cristão, mas não segue esta palavra, nem essa orientação. Muitas vezes se envolve em conflito, em briga, em oposição, em intrigas. Aí você vai perguntar, ele disse, eu sou cristão. Você já está desalinhado com essa palavra e buscou um alinhamento com o reino das trevas. Por isso o reino das trevas exerce influência e poder na vida dele, aumentando mais essa capacidade de divergência entre as pessoas. Mas quando nós buscamos essa palavra que nos alinhamos com Deus, com a luz do Senhor, nós buscamos mais amizade, paz, e pensamos na construção do amor, que conforme eu já tenho falado várias vezes, começa pelo respeito, o sentimento de prazer, de alegria em relação ao outro, alegrar-se com o outro, desenvolver um sentimento de empatia, ou seja, compreender a vida daquela pessoa, daquele irmão, dar-lhe a mão, é assim, gerando unidade no meio das pessoas. Mas as hostes espirituais do mal, ela provoca desunião e quebra relacionamentos. Portanto, nós como crentes cristãos, vamos estar atentos a essa palavra, porque é mais fácil para nós. O caminho fica mais curto nós chegarmos aos propósitos do Senhor e observando essa palavra, fazendo todo o esforço possível para combater o bom combate, utilizando as armaduras de Deus, conforme eu já falei no início desta lição, para que nós possamos vencer todo o mal em o nome do Senhor Jesus. Subtópico 3. O inimigo chama a nossa atenção para a intensidade da tarefa, conforme já li em Neemias capítulo 4, versículo 2. Os adversários falaram assim, olha, vocês vão dar vida dos montes de pó, as pedras que foram queimadas lá no tempo de Nabucodonosor, há 70 anos atrás, daquela época. Disse, vocês vão revigorar tudo isto, você não está vendo que é difícil, vocês não vão fazer, desanimando a todo custo. Muitas vezes nós encontramos pessoas para nos desanimar, mas está lotado de gente com sentimento pessimista, negativista,
e que desanima o outro, e o outro, sem perceber, acaba se envolvendo no desânimo e não anda, não prospera facilmente. É preciso que busque algo que seja positivo, que possa ativar o sentimento das pessoas a buscar uma retomada na sua vida para alcançar os seus objetivos e trazer um bem para a família e para as pessoas relacionadas. Está em Êxodo capítulo 3, 12 e também Êxodo capítulo 4, 12. Quando Deus chamou Moisés para uma grande obra, Moisés não estava preparado. E ele teve uma experiência com Moisés, vendo o Senhor em meio a uma chama de fogo, uma sarça. E o Senhor falou com ele e disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque eu estou nesse lugar, portanto o lugar tornou-se santo. E Moisés temeu, foi o primeiro sinal que Deus deu, e Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar direito, né? Eu não tenho uma boa linguagem. Chama outro, porque eu mesmo não tenho condição não. Aí Deus falou assim: vai ao povo de Israel e fala que eu te enviei. Aí Moisés disse: e vão acreditar em mim por acaso? Eu sou só Moisés, eu era um príncipe antigo, mas já faz 40 anos que eu saí de lá, muita gente não me conhece mais. Esfriou-se a minha imagem no meio do povo de Israel. E Deus disse: olha, você vai lá e diz que eu sou, te enviou. E eu serei contigo, Moisés. Eu te serei por Deus. O que você falar vai acontecer. E Moisés não sabia que o mar vermelho ia se abrir. Uma coisa extraordinária, um evento extraordinário. Maior do que esse evento somente, Cristo na cruz do Calvário. Ali mesmo ele fez uma nova aliança. Repartiu a história do mundo e a história bíblica em duas partes, porque ele é Cristo, ele pode fazer isso, ele fez. E o inimigo, ele procura nos amedrontar. Sim, mas você vai fazer uma faculdade, são 4 anos. Para que você não faz uma faculdade em 1 ano? Não existe supletivo de faculdade, de universidade. Mas faz assim, faz rapidinho e aprende pouco. Você, aprendendo pouco, você resolve mais ou menos as suas coisas e está tudo bem. Mas o conhecimento, ele precisa ter profundidade. Essa palavra precisa ter profundidade, porque senão nós não vamos entendê-la direito. E nós vamos falar pouco, quem sabe pouco, falar pouco, diz pouco. Preciso buscar fundamentação naquilo que a gente se propõe a fazer, porque aí sim revela-se um valor. É esse valor que Deus quer para você. Pois bem, Moisés foi e aconteceu o que aconteceu, e vocês sabem da história de Moisés e a libertação do povo de Israel lá do império egípcio, da presença do faraó. Subtópico 4. O inimigo usa contra nós boatos e mentiras, mas está cheio, né? Boatos e mentiras com o seu nome. As pessoas mentem ou repetem uma conversa por muitas vezes e acaba se tornando uma pseudo-mentira. Aleluia. Não, está errado. Pseudo-verdade. Vou recomeçar, Paulinho. Subtópico 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras, mas está cheio as pessoas mentindo com o nome das outras pessoas para arrumar confusão. Quem está por trás disso? Existe os dados inflamados do maligno, que ele aplica nas pessoas e as pessoas vão assimilando, porque as pessoas estão no nível sinergético, correspondente ao nível do maligno, das hostes espirituais do mal. Por isso que eles assimilam, mas quem está no nível sinergético de comunicação, no nível da luz do Senhor, essas coisas não contaminam, porque a pessoa rejeita, porque ele está na luz. Pois bem, o adversário aplica esses dados inflamados para atingir as pessoas, para
gerar inimizade, confusão, mentira, morte, discórdia, todas essas coisas que são elementos e alimentos do mal que contamina as pessoas. Mas como as pessoas conseguem receber essa comunicação? Pelo que aprendem, pela cultura, que seja familiar, que seja cultura social deste século. As pessoas vão adentrando a esse tipo de informação e de comportamento, de vivências, e eles vão se achegando a essa contaminação da alma. E uma vez a alma contaminada, ela não percebe a luz, ela não consegue se comunicar com o Espírito de Deus, porque a alma está contaminada. É preciso que haja uma descontaminação da pessoa através dessa palavra, para que ele possa enxergar a luz, se comunicar com o Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo ao seu Jesus e a Deus Todo-Poderoso. Pois bem, em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Está escrito: bem-aventurados sois vós, assim disse Jesus, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa do Senhor Jesus. Você se posiciona conforme esta palavra, e as pessoas vão falar mal, vão injuriar, vão perseguir, vão mentir com o seu nome para te prejudicar. E Jesus disse: olha, quando for por minha causa, bem-aventurado é vós, porque eu sou o Senhor da vida, diz o Senhor Jesus. Fui eu quem te criei, fui eu quem te gerei, eu domino todas as coisas. Portanto, a justiça do Senhor, Ele se alegra quando mentirem com o seu nome por causa de mim, porque eu estou contigo, você está comigo, você está na luz e não nas trevas. Mas as trevas faz isso, mente para poder prejudicar. E diz: exultai, ou seja, se alegra muito, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. O Senhor diz que lhe dá recompensa. Olha, além da salvação, o Senhor diz que ainda lhe dá outras recompensas. Diz que é nos céus, não é na terra, é nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas foram perseguidos. No tempo de Elias, quantos profetas foram mortos no tempo de Elias? E ele disse: só eu escapei. Subtópico 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Muitas astúcias, muitas traições. A pessoa convida outro para a morte. A pessoa não percebe, não filtra o clima, como o clima está. Ele vai inadvertidamente, muita gente mata outras pessoas no encontro, convidando para a morte. Isso é um caso grave. E também outras circunstâncias, astúcias para prejudicar as pessoas, para provocar inimizade. Quem está por trás disso? As hostes espirituais do mal. Eu já falei, não é? Que a pessoa, quando está no mesmo nível de energia, o mesmo nível sinergético com o adversário, eles têm uma comunicação, a pessoa recebe aquela informação e não percebe. O racional dele não é suficiente para fazer a filtragem, porque ele está despreparado, ele não tem essa palavra. Subtópico 6. O inimigo usa como arma as ameaças, mas ele faz isso mesmo para gerar medo. E o medo é uma contraindicação. Eu estive pensando, o medo e o colesterol. Existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Existe o medo bom e o medo ruim. O medo bom é aquele que faz você pensar, vigiar e observar o ambiente, as pessoas, com quem você vai se relacionar, o que você vai dizer. Precisa ter um estilo ético e moral e também estético para poder você se relacionar com as pessoas. Pois bem, e
O medo ruim é aquele que lhe distancia, faz você fugir. Faz você fugir das batalhas. Você não enfrenta mais porque você tem medo. E aí pode ocorrer um estado de depressão. Isso vai contaminando a alma. E a depressão, ela atinge a mente, a memória, a psique da pessoa. E fica mais difícil da pessoa se restabelecer. É preciso ajuda. E o medo, ele não serve para nada, a não ser para atrapalhar, exceto o medo bom, que te faz prevenir para você não entrar numa situação de calamidade ou numa situação caótica, ou que lhe venha trazer algum perigo na sua vida. Tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? E qual é também o seu segredo, o segredo da sua vitória? Neemias disse aos seus inimigos, vamos ler Neemias capítulo 2, versículo 20. 2:20. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias estabeleceu-se numa coluna forte e imbatível, que é Deus, o nosso Senhor, coluna forte, a nossa coluna poderosa. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos os muros de Jerusalém. Aí diz, mas vocês não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Isso foi cruel, nem memória, nem nada. Tanto é que Neemias, você sabe que foi Neemias e seus companheiros judeus, mas os samaritanos ninguém sabe. Mas quem foram, quem foi, a história deles, sabe simplesmente a citação de 2, 3 nomes aqui, porque era necessário Neemias identificá-los, mas não tem nenhuma história, nem memória, nem nada, acabou-se, né? Então aquele que se afasta da coluna principal, que é Deus, corre o risco de desaparecer o seu nome da história cristã, desaparecer e não constar o seu nome no livro da vida. Portanto, é necessário estar atento a essa obra maravilhosa de Deus. Vamos ver Salmo 46, versículo 1. Em meio àquela tribulação, Neemias pôde pensar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pois bem, essa palavra nos socorre quando nós estamos angustiados com alguma coisa, seja enfermidade, seja problema financeiro. Outro problema, nós podemos recorrer e dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas dificuldades. E aí nós somos injetados por uma esperança extraordinária, que é a esperança desta palavra. E no versículo 2 diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Imagina a terra se mudar, deve ser um barulho muito grande, né? Quem suporta uma coisa dessa? Mas mesmo que a terra se mude, não temeremos, e ainda que os montes se transportem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, o Deus poderoso. No meio do desprezo, da dificuldade, alguma coisa, se restabeleça por essa palavra que você tem o reencaminhamento do Senhor na sua vida. E Ele está pronto sempre para te socorrer. Subtópico 2. Os judeus venceram pela oração. Os judeus não foram para guerrear. A opção dos judeus era a oração. E Neemias era um líder em oração no meio daquele povo, muito importante para o povo judeu. E ele orou assim, ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem e não para o mal. Veja a oração de Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Tobias e Sambalate eram os dois líderes adversários do povo samaritano, que chegavam fazendo ameaça. Então, Neemias preferiu apresentá-los a Deus do que afetá-los. Então, se alguém te ofende, te machuca, que te faz mal, você apresente ele a Deus, porque ninguém, absolutamente ninguém, escapa das mãos de Deus. Ele é o grande Senhor. Vamos ler agora Salmo
50, versículo 15. O que é que diz o Salmo 50, versículo 15? Diz assim: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, nós recompensamos ao Senhor em adoração. Nós devolvemos a Deus a nossa adoração, porque Ele diz: olha, me chama, vai, fala comigo, no dia da sua angústia, que eu te livrarei. Esta palavra está no Salmo 50, versículo 15. É uma palavra para os tempos de lá, para os tempos de cá e para os tempos futuros. Enquanto existir gente nesta terra, Ele se vai, me invoca, vai, me chama. E você precisa estar alinhado com Deus, liberar sua sensibilidade para falar com o Senhor. O Espírito Santo trabalha na nossa sensibilidade. Se estivermos com a nossa sensibilidade enrugada, pesada, o Espírito Santo não vai encontrar a comunicação certa, no ponto certo, para falar conosco. É necessário que haja um avivamento dentro de nós, alegria para falar com Deus. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 7, 8 e 11. O que é que está escrito? O Senhor diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. O 8: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. O 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Essa palavra é uma promessa para nós. Nós temos essa oportunidade, essa chance de falar ao Senhor e clamar a Ele. Clamar ao Senhor, muitas vezes insistentemente, uma vez, duas, três vezes. Não é oração repetitiva, mas é uma oração com perseverança ao Senhor. Sobre o tópico 3, devemos também orar. Bora ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: orai sem cessar. Não quer dizer que eu vou viver o tempo todo de joelho, orando ao Senhor. Não é bem assim. No trabalho eu não vou parar de trabalhar para orar. Mas o orar sem cessar é você estar em comunicação com Deus o tempo inteiro, falando ao Senhor. Enquanto você dirige, você fala com Deus. Acontece muito comigo. Eu dirijo falando ao Senhor, orando e glorificando o nome dEle. É porque nós aprendemos a conversar com o Senhor, e é um grande amigo nosso. De total confiança nós falamos a Ele e falamos com Ele. Pois bem, devemos orar o tempo inteiro sem cessar. Ou seja, está em comunicação com Deus o tempo inteiro, comunicação em temor. E está em Efésios, escrito por Paulo, capítulo 6, versículo 18, está assim escrito, versículo 18: orando em todo o tempo, e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar o tempo inteiro, falar ao Senhor. Quando o homem tem esse comportamento e que ouve essa palavra e assim se comporta, ele é como uma tocha de luz no meio do povo, no meio da sociedade. Que tem a revelação de visão pode até perceber isto em alguns momentos. O luzeiro que gera na vida da pessoa, aquele que se comunica com Deus sem cessar, está em comunhão com Ele. E quando vem as intempéries, os problemas, porque nós somos humanos e às vezes queremos assimilar, a luz do Senhor clareia a nossa mente. O Espírito Santo fala a nós
e nós retomamos a nossa vida de oração, de forma que os ataques do adversário não nos atingem para nos derrubar, às vezes até incomoda, mas nós cremos no Senhor e Ele derrubará todos os laços e as flechas lançadas pelo inimigo. É necessário persistir na oração, mesmo que as coisas pareçam não desaparecer, mas nós devemos continuar em oração, embora a carga seja pesada. Daniel orou 21 dias e a resposta não chegava. E ele foi notificado de que anjos das hostes espirituais do mal interceptaram e fizeram paralisar o retorno da resposta a Daniel. Mas depois Deus enviou um anjo poderoso ali e destruiu aquelas barreiras todas. Portanto, Deus tem anjos poderosos para te defender, para te acudir na hora da necessidade. Ele é o Deus que te honra, Ele é o Deus que te protege e o Deus que dá graça a você. Deus é o Senhor de toda a existência. Portanto, nós devemos continuar perseverando em oração. Devemos orar até que venha a resposta. Enquanto a resposta não vier, nós não podemos desistir de orar. Vamos ver Mateus 26, 44. 26, 44. Está escrito: e deixando-os de novo, Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras a Deus, falando: Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, contudo, seja feita a vontade do Senhor, porque era duro para Jesus. Jesus não foi para a cruz como Deus, ele foi como homem. Se ele fosse para a cruz como Deus, ele destruiria aquela cruz com soldados romanos, desaparecia todo mundo. Mas ele foi como Jesus, como homem. E ali ele, como homem, ele sentiu a angústia da dor, muito pesada. Ali ele derramou seu sangue por causa de nós. Ele precisava fazer isso, era uma necessidade, era uma guerra. Eu costumo dizer que Jesus Cristo venceu uma guerra invertida. Não entenderam. Quando o adversário achava que Jesus ia padecer, ia morrer, depois sepultado e ia sumir, Jesus ressuscitou. Aí o adversário ficou perturbado, porque Jesus destruiu o poder do pecado na vida de todo aquele que crê nele, no Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviassem de mim o espinho na carne, que eu já li hoje. Isso foi Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza. Quando nós estamos fracos, aumenta a nossa sensibilidade espiritual. E o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. De todo jeito nós temos que agradecer ao Senhor. Ou quando estamos bem, ou quando estamos mal. Porque quando estamos mal, o olhar de Deus está direcionado para nós, atento às nossas orações. E o Senhor vai nos aperfeiçoando naquela dificuldade. Nos dando autoridade espiritual e mais coragem e disposição para trabalhar na obra dele. E Elias, que orou 7 vezes. Quando Elias retornou ao rei Acabe para devolver chuva, porque Elias disse que por 3 anos e meio não choveria naquele lugar. Eu acho que 3 anos e meio. E de fato,
a chuva cessou e Acabe ficou perturbado, procurando Elias como se procurava um diamante. E Elias, no tempo de Deus, retornou e chamou Elias e disse: pode descer porque vai chover. E no céu não tinha nuvem, estava azul sem nuvem. E Elias mandou aquele servo que estava com ele subir e olhar enquanto Elias orava a Deus. E aquele servo voltou e disse: Elias, eu não vejo nada. Elias disse: retorna lá, eu estou orando. Voltou, não vejo nada, e por fim disse: eu vejo uma nuvem pequenininha, mas muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias disse: pois avisa Acabe que desce, porque vai chover, e é uma abundante chuva. E choveu. Veja que Deus tinha um propósito nisso. Mas Elias tinha uma intimidade tão elevada com Deus, que ele o status espiritual de Elias era correspondente à vontade de Deus e o propósito do Senhor. E por isso aconteceu essas coisas, e Deus chamou Elias, porque sabia que Elias tinha o coração voltado ao temor a ele. Então o que nós precisamos fazer, com base no exemplo de Elias, é levar o nosso status espiritual, nossa subida nele, para nos nivelarmos ao desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que você tenha comunhão com Ele. É preciso nós estarmos em comunhão com o Senhor. Estando assim em correspondência com o Senhor, muitas coisas acontecerão nas nossas vidas e nas vidas daqueles por quem nós orarmos. E por fim, é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Vamos ler Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. Versículo 26 está assim escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o crente cristão é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos que você não sabe qualificar a intensidade dele, a intervenção do Espírito Santo por nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor nos dá diariamente e nós não tomamos conhecimento, e nem também interessa a Deus nos dizer, porque Ele é Pai, que é Pai, tem amor e faz com alegria. Eu estive pensando, enquanto li esse versículo hoje, de que o Espírito Santo ora por nós com gemidos. Ele intervém nas nossas vidas para nos livrar e trazer para nós o melhor que nós precisamos da parte de Deus. E o comentarista escreveu que o Espírito Santo ora enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estamos ocupados nas nossas tarefas diárias. Ele também escreveu e disse que o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, se estamos deitados, ou se estamos em pé, ou se estamos em cima de uma árvore, ou num poço, ou num rio. Não interessa. O que interessa é a essência. É a alegria de contemplarmos essa palavra e confiarmos nela. É o que interessa para Deus. É você estar sempre disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Fique com Deus.